Os diagnósticos de autismo estão aumentando muito mais rápido do que a formação de profissionais qualificados. E se fosse possível pegar alguém com zero conhecimento na área e transformar num aplicador de excelência em menos de 9 horas? Olha, parece uma promessa meio exagerada de marketing, né? Algo quase impossível de acreditar. Mas na nossa exploração de hoje, a gente tem em mãos os dados clínicos que provam que isso não só é perfeitamente viável, como o método para chegar lá ignora quase tudo que a academia tradicional achava que sabia. Exatamente, ignora geral. E o que a gente traz para a mesa hoje é justamente a análise de um estudo super rigoroso. Eles testaram um pacote de treinamento eficiente demais, combinando uma instrução escrita bem minimalista. Uma modelação por vídeo surpreendentemente sem áudio, o que é fascinante, e uma dramatização com feedback em tempo real. E o objetivo dessa tríade toda? Ensinar o ensino por tentativas discretas, o famoso DTT, para o pessoal que trabalha com crianças no transtorno do espectro autista. E os resultados abrem um precedente gigantesco para a área da saúde e da educação. Com certeza. É por isso que a gente vai mergulhar de cabeça nessa estrutura hoje, porque as implicações são massivas. E ao longo da nossa conversa, quem está acompanhando a gente vai descobrir as respostas para 3 perguntas bem práticas. Primeira, como garantir que a criança com TEA realmente aprenda novas habilidades na sessão, sem perder tempo? Segunda, qual é a melhor forma de treinar uma equipe inteira de um jeito rápido e super barato? E a terceira, que para mim é mais intrigante de todas, o que quase ninguém conta sobre a verdadeira utilidade dos vídeos no treinamento de habilidades complexas. Nossa, sim, essa parte do vídeo vai explodir a cabeça do pessoal. Mas antes da gente destrinchar essa ciência, um pedido rápido. Para nossa audiência que quer dominar esses conhecimentos práticos, não esqueçam de curtir esse conteúdo, se inscrever no canal e compartilhar o link com aquele colega ou familiar que convive com o TEA. A demanda por informação boa é urgente e isso ajuda muito a espalhar táticas que realmente funcionam. Ajuda demais, né? Porque a beleza do que a gente vai analisar está justamente em pegar um gargalo mundial, que é a falta de profissionais treinados, e propor uma solução baseada puramente em como a aprendizagem humana funciona na prática. Bom, mas para construir o raciocínio, a gente precisa dar um passo atrás. A cartilha, o vídeo e a prática servem para ensinar esse tal de DDT. O que exatamente é essa técnica? Por que ela é tão importante? Então, o DTT vem do inglês Discrete Trial Teaching. É o ensino por tentativas discretas. Ele é o núcleo de muitas intervenções para o autismo, sabe? Ao contrário daquela aprendizagem mais naturalística, que flui com o ambiente, o DTT é altamente planejado, muito controlado. É um ambiente preparado para não ter distração nenhuma, certo? Exato. A ideia é pegar uma habilidade super complexa e quebrar em passos minúsculos, para ensinar cada um de forma explícita. Tá, mas para materializar isso para quem nos escuta, se uma pessoa precisasse explicar esse conceito amanhã no trabalho, como ela descreveria a anatomia dessa tentativa discreta? Vamos lá. A estrutura tem 5 pilares inegociáveis. É uma sequência que dura segundinhos. O primeiro é o estímulo discriminativo, que a gente chama de SD. É uma instrução direta sem floreios. Tipo, toca na cor vermelha. Bem claro. Aí o segundo pilar é a ajuda ou a dica. O adulto não deixa a criança chutar e errar de cara. Ele dá um suporte imediato. Pode ser guiar a mão da criança até a cor vermelha, por exemplo. O que nos leva ao terceiro pilar, que é a resposta da criança. Que graças à ajuda acaba sendo uma resposta correta. Perfeito. O quarto elemento é a consequência, e isso é crucial na análise do comportamento. Se a criança tocou no vermelho, o aplicador entrega um reforçador imediato, um elogio super efusivo, um pedaço de massinha, o brinquedo favorito dela. E o quinto pilar? O quinto é o intervalo entre tentativas. É só uma pausa bem breve, de uns segundinhos, para indicar que aquele ciclo ali acabou e outro vai começar. Sabe, escutando essa descrição meticulosa, me soa idêntico a uma coreografia de dança intensamente ensaiada. Ou até aquelas fases rítmicas de um videogame, sabe? Nossa, total. Tipo, a instrução é a batida da música, a dica é o instrutor guiando o braço, a ação acontece ali em sincronia,
Vem a salva de palmas como recompensa, o palco escurece por um segundo e tudo recomeça. Essa previsibilidade toda deve reduzir drasticamente a ansiedade da criança, né? Essa metáfora da coreografia é perfeita para a gente entender a mecânica. Porque pensa bem, no mundo natural as coisas são bagunçadas. Tem barulho misturado com instrução, a consequência demora. Para um cérebro no espectro, isso pode ser muito avassalador. Dificulta ver o padrão das coisas. Exatamente. O DDT cria um mundinho onde a relação de causa e efeito fica cristalina. A coreografia funciona porque a regra é óbvia. Tipo, faça X quando ouvir Y e coisas boas vão acontecer. O que coloca a gente diante de um problema prático gigantesco. Porque bailarinos de elite treinam anos para fazer uma coreografia sem pensar. Ensinar uma coreografia clínica, milimetricamente calculada, onde uma reação atrasada estraga o aprendizado da criança, e ensinar isso para um adulto inexperiente. Pois é. Tradicionalmente, isso leva semestres numa clínica ou numa pós-graduação. Então, como foi que os pesquisadores desse estudo resolveram isso? Eles subverteram a lógica toda do ensino tradicional. Em vez de entupir o aluno com meses de teoria pesada, eles criaram um pacote focado puramente na ação. São 3 fases: a instrução escrita, a videomodelagem e o roleplay. E o pulo do gato está na economia de carga cognitiva. Vamos investigar essa economia passo a passo, então. A primeira fase, a instrução escrita. Imagino que não seja um livro de 500 páginas. De jeito nenhum. Eles usaram cartilhas operacionais, leitura muito simples, descrevendo exatamente esses passos que a gente acabou de listar, como dar o S, como aplicar a dica, os procedimentos de correção de erro. O objetivo não é formar um teórico de laboratório, né? Não mesmo, é só dar o roteiro básico da coreografia para a pessoa saber os nomes dos movimentos. Beleza, o roteiro no papel faz sentido. Mas ler sobre a dança não ensina a pessoa a dançar. E é aí que entra o segundo pilar que me deixou genuinamente confuso quando eu li. A videomodelação. Eles mostraram vídeos curtos, de 2 minutos, com adultos simulando a criança e o terapeuta. Até aí, tudo bem. Uhum. Mas o estudo afirma que esses vídeos não tinham locução narrando o que estava acontecendo. Eram vídeos meio que mudos, de instrução. Como isso não gera uma confusão total para quem está assistindo pela primeira vez? Toda. Parece contraintuitivo, mas remover a narração teórica do vídeo, na verdade, acelera demais o aprendizado. É o que a ciência chama de teoria da carga cognitiva e o efeito da atenção dividida. Explica isso melhor para nossa audiência. Como funciona essa atenção dividida? Imagina tentar aprender um truque de mágica visualmente super complexo, enquanto alguém fica no seu ouvido ditando regras teóricas sobre o truque sem parar. O cérebro humano tem uma banda larga limitada para processar informação nova. Ah, então aquela voz de narrador dizendo, tipo, observe que agora o terapeuta entrega o reforço social, isso na verdade atrapalha a pessoa. Atrapalha muito, porque obriga o cérebro a processar 2 fontes de estímulos ao mesmo tempo e tentar integrar tudo na hora. No vídeo sem a narração externa, que só tem as vozes naturais dos adultos encenando ali, tipo, toca no azul, muito bem. O aprendiz foca 100% da atenção na ação física. Entendi. Ele começa a observar o tempo de reação, a linguagem corporal da pessoa no vídeo. Exato. Ele processa o que está acontecendo de verdade, sem a distração de uma voz de fundo professoral. E de quebra, produzir vídeo assim é muito mais barato para qualquer escola ou clínica, né? Com certeza. Isso derruba completamente o mito de que treinamento precisa de superprodução caríssima. Um celular no tripé, 2 profissionais encenando a técnica de forma limpa e o material didático está pronto. Mas olha, a gente tem a teoria na cartilha e a observação no vídeo sem distrações. Ainda assim, a pessoa não pisou no palco. Falta suar a camisa. É o momento de cruzar a ponte entre a teoria e a prática, que é a terceira e mais vital fase do pacote, o roleplay, a famosa dramatização, mas com feedback vocal imediato. A pessoa em treinamento senta de frente para o pesquisador, que finge ser a criança com TEA, e tem que executar a coreografia. E o segredo dessa fase é essa palavra, né? O imediato do feedback. Porque normalmente o padrão na educação é bem diferente.
O supervisor observa o profissional por 30 minutos e lá no final entrega uma lista de coisas que ele errou no primeiro minuto da sessão. Por que mudar isso? Porque esse atraso na correção faz o erro se consolidar na neurologia de quem está aprendendo. Se um aplicador novato passa 20 minutos entregando reforçador fora de hora, ele está construindo um hábito péssimo, sabe? Um vício motor. Faz todo sentido. E no roleplay do estudo, como era? Cada passo dado, o pesquisador intervia em milissegundos. Se a pessoa desse a instrução e demorasse para dar ajuda, o pesquisador interrompia na mesma hora e falava: "Você atrasou a dica, faz de novo." O cérebro da pessoa nem tem tempo de registrar aquele passo em falso. Caramba, é uma correção de rota em tempo real mesmo. É o coreógrafo segurando o braço do dançarino no exato segundo em que ele ia errar o giro. Mas aplicando isso na prática ali, o que o estudo exigia deles nessa simulação? Qual era a parte mais difícil? Tinha um checklist implacável de 16 passos. Obter atenção, dar a instrução correta, a consequência certa, mas o grande monstro, onde quase todo mundo derrapa, é o procedimento de correção de erro. Que é quando a pseudo-criança errava de propósito na simulação, certo? Isso. Aí o aplicador precisava desencadear uma cascata de ações corretivas muito perfeitinha. O que levanta uma dúvida gigante. Porque a reação humana mais natural quando uma criança erra é falar não, não é assim, ou repetir a ordem mais alta. Como é essa correção validada pela ciência? Em vez de listar os 16 itens mecanicamente, tem como agrupar isso para que quem nos ouve consiga visualizar e explicar a lógica amanhã? Tem, claro, excelente provocação. A melhor forma de internalizar esse checklist é dividir em 3 grandes fases lógicas: a pausa de neutralidade, o recomeço guiado e o fading para a independência. Perfeito. Vamos para a fase 1 então. A pausa de neutralidade. A criança acabou de errar a tarefa. O que o aplicador tem que fazer? Imediatamente, ele retira a atenção, olha para baixo ou para a folha de registro e mantém total neutralidade por 3 segundos. Sem bronca, sem contato visual, sem cara de decepção. Mas isso parece super antinatural para um cuidador ou terapeuta. Por que quebrar o contato e agir igual um robô assim? Porque para muitas crianças no espectro, até uma correção verbal ou uma careta do adulto funciona como atenção. E a atenção é um baita reforçador. Se a criança descobre que errar gera uma reação intensa do adulto, ela pode começar a errar de propósito só para ganhar essa interação, sabe? Nossa, faz muito sentido. A pausa neutra de 3 segundos apaga isso. Sim, funciona como uma extinção de atenção. Garante que o erro não produza nada interessante no ambiente para a criança. Entendido. Não recompensar o erro sem querer. E depois desses 3 segundos entra a fase 2, o recomeço guiado. Exatamente. Aí o aplicador volta, consegue a atenção da criança de novo e dá a mesma instrução inicial. Mas tem o pulo do gato do checklist aqui. Ele não espera a criança pensar e tentar de novo. Junto com a instrução, ele já entra com a ajuda total. Então, se a ordem for, toca no nariz, ele já pega a mão da criança e leva direto no nariz? Isso. Ele força o acerto. Não dá chance de um segundo erro consecutivo. É a base da aprendizagem sem erro. Se a gente deixar a criança tatear e errar várias vezes, a frustração dela dispara e a sessão acaba ali. E dando ajuda total, garante o sucesso. Uhum. E como teve o acerto, mesmo sendo guiado, o aplicador elogia, mas dá um elogio menor, menos entusiasmado do que seria se a criança fizesse sozinha. Entendi. É uma recompensa proporcional ao esforço. O que leva a gente para a fase 3, o fading, que é um retorno para a independência, né? Porque a criança precisa aprender a fazer sozinha. Exato. E para quebrar aquele ciclo de ajuda, o aplicador usa um distrator rápido. Pede para a criança bater palma ou tocar a cabeça, só para dar uma limpada na memória de curto prazo. Aí ele ganha atenção de novo e dá a instrução principal. Toca no nariz. Só que agora ele espera. Aí é o teste real. Isso, a criança tem que se tentar sozinha. E se ela acertar independente, aí sim, o aplicador entrega a recompensa máxima. Faz uma festa, dá o brinquedo preferido, muito elogio. Sabe, quando você destrincha desse jeito, deixa de ser uma lista burocrática de regras chatas e vira um algoritmo brilhante de comportamento. Ignora o erro, força o acerto com ajuda, reseta o cenário,
detesta a independência e super recompensa a autonomia. É de uma elegância técnica absurda. É muito elegante e super eficaz. Mas, sejamos honestos, lembrar e executar essa dança toda com o timing de milissegundos, sob pressão ali na hora, é por isso que o perfil dos participantes deste estudo é a parte que mais me chocou. Fica com a gente, porque quem os escuta precisa saber quem eram essas pessoas. A demografia do estudo é o coração da prova deles, né? Porque se os pesquisadores testassem isso com terapeutas experientes, o pacote não provaria muita coisa. Mas eles pegaram 4 pessoas. Um estudante universitário e outros indivíduos que eram completamente leigos. Leigos absolutos. Eles não tinham conhecimento nenhum sobre a análise do comportamento. Nenhum. E a avaliação inicial deles, a linha de base, refletiu exatamente isso. Eles literalmente congelaram na hora da simulação. O desempenho foi um 0 redondo e absoluto. Eles não faziam a menor ideia de como aplicar o DTT. O que é esperado para qualquer pessoa não treinada, claro. Mas aí ocorre o ponto de virada. Esse grupo que tirou 0 é submetido à tríade, a cartilha curtinha, os vídeos mudos focados na ação e a dramatização com correção instantânea. Quanto tempo demorou para tirar esse pessoal do congelamento para o domínio do método? E é aí que os dados quebram todos os paradigmas acadêmicos, de verdade. O tempo médio total exigido para o treinamento de cada participante, juntando tudo, as 3 fases, foi de impressionantes 8 horas e 30 minutos. O pessoal que está acompanhando a gente, vamos pensar nisso. Pouco mais de 8 horas. Em basicamente um dia útil de trabalho focado, pessoas completamente inexperientes saltaram de 0 para índices de acerto entre 96% e 100% nas simulações finais. Eles dominaram o tempo da pausa de 3 segundos, as ajudas, tudo, sem precisar de um semestre letivo inteiro para isso. A eficiência da aprendizagem guiada por regras visuais claras e prática corretiva imediata é inquestionável nesses números. A integridade da aplicação foi espetacular mesmo. Mas, no mundo científico, atuar bem com o ator no laboratório é só metade do caminho, né? A verdadeira prova de fogo para esse pacote de 8 horas e meia é colocar as pessoas diante de um sistema nervoso real e divergente. A temida transição para o ambiente natural. Eles pegaram esses adultos recém-treinados em um único dia e colocaram frente a frente com crianças autistas reais. O estudo fala de 2 crianças que já faziam intervenção, a C1 e a C2. O medo, imagino que fosse os novatos travarem diante de um comportamento imprevisível das crianças. E aí o método segurou a onda. Segurou com muita folga. Na fase de generalização com as crianças reais, o desempenho dos profissionais continuou lá no topo, mantiveram a precisão. Mas o indicador mais valioso não é só o que o adulto faz, e sim o que acontece com a criança, né? Sim, o objetivo principal é a aprendizagem infantil. As crianças efetivamente aprenderam com terapeutas que eram leigos 24 horas antes. Sim, aprenderam. Os dados mostraram trajetórias de crescimento claríssimas para as crianças. Elas mantiveram o que já sabiam com outros terapeutas e aprenderam novas habilidades introduzidas por esses aplicadores novatos. A coreografia continuou funcionando no palco real? Exatamente. Tudo isso validado por observadores independentes. Gente, é nesse momento que as peças se encaixam e a gente entende o impacto desse estudo em escala global. Se é possível treinar um cuidador, uma mãe, um monitor escolar a níveis de excelência clínica com cartilhas curtas, vídeos focados e um dia de dramatização, a gente destrói a barreira da inacessibilidade ao tratamento. A gente não precisa mais depender de cadeias burocráticas enormes para começar a intervir com qualidade no TEA. Pensa nisso em regiões super afastadas dos grandes centros urbanos. O potencial de escalabilidade para a saúde pública e clínica particular é massivo. Com certeza. E se essa matriz estrutural funciona tão bem para o complexo DTT, ela pode ser clonada para treinar qualquer outra competência. Intervenção naturalística, manejo de crise agressiva. É um atalho validado pela ciência para resolver o maior problema logístico de hoje. E com isso, a gente chega na reta final da nossa análise. Vamos reconstruir o que a gente percorreu hoje. Tem uma pressão enorme por atendimento que esbarra na falta de gente qualificada. Vimos que o DTT é uma estratégia brilhante e previsível, mas muito exigente na execução. Que a melhor forma de passar essa precisão adiante
Não é com falatório teórico, e sim removendo a carga cognitiva. Vídeos sem áudio forçam a atenção na ação. Isso, e a prática imediata corrige falhas antes que elas virem vícios. Foi essa mágica que pegou pessoas totalmente inexperientes do zero a quase 100% de competência em míseras 8 horas e meia. Uma quebra de barreiras absoluta. Olha, se esse mergulho na ciência da aprendizagem trouxe luz e valor prático para o dia a dia de quem nos acompanha, façam a sua parte nesse ecossistema. Deixem um curtir aqui no conteúdo, comentem aqui embaixo o que mais causou impacto. Foi a remoção do áudio dos vídeos que diminui a carga cognitiva. Ou foi a lógica da pausa de neutralidade de 3 segundos para evitar o reforço do erro? A gente quer muito saber a visão de quem está na linha de frente. Não esqueçam de se inscrever no canal e espalhar esse conteúdo para aquela rede de educadores e pais que precisam dessa luz. E para consolidar essa exploração de um jeito duradouro, eu quero deixar uma inquietação. O sucesso dessas 8 horas de imitação visual e ensaio ativo lança uma sombra bem pesada sobre os métodos tradicionais. A pergunta que a nossa audiência deve se fazer amanhã, nas suas próprias rotinas de ensino, é a seguinte: em quantas áreas vitais do desenvolvimento humano a gente continua afogando iniciantes em semanas de aulas e palestras puramente teóricas e inúteis, quando o verdadeiro e único caminho para a excelência é a imitação guiada e a correção do erro no calor do segundo exato em que ele acontece?